Olhamos com o último bloco do Comitê de Imprensa, que hoje recebe o fotógrafo Fernando Bezerra e o jornalista Mauro Santana. Duas testemunhas especiais daquele dia quando foi instalada a Constituinte. Eu queria começar pelo Fernando. Pelas fotos a gente observa uma figura, a figura do Dr. Ulisses, uma figura muito forte. O que está acontecendo hoje que a gente raramente vê uma figura com uma força tão grande na imagem como era o Dr. Ulisses? Eu diria que falta hoje, lamentavelmente para nós que votamos, né, falta consciência da liturgia do poder. Isso se expressa no rosto das pessoas? Se expressa porque você saiu de um Sarney, enfim, nós saímos de Médici, Geisel, Figueiredo, que esculhambou com toda aquela coisa dos militares, aquela coisa chega para lá. E aí você tem Sarney, né, que é um gentleman como está aí hoje, e aí você vem para o passo seguinte, né, e aí depois chegamos aos dias atuais, FH... Você está falando da classe política como um todo. Não tem uma figura representativa assim como o vice, como Tancredo? Não tem. Então citado por Mauro, amigo de Mauro. E aí você... a mim me parece, enquanto buscador de boas fotos, de boas imagens, que as pessoas passou a acontecer uma preocupação muito com a exposição midiática. E aí as pessoas saíram daquilo que o presidente Sarney dizia, da liturgia do poder que Ulisses, né, e tantos outros da época preservavam sem dizer que estavam preservando. Eles te faziam se colocar naquele limite, sabe, aquela coisa da barreira, do limite. Agora... então e isso que propiciava boas imagens, porque você tinha que antever, você tinha que pensar o movimento, a reação, né? Tipo aquela coisa que você contou há pouco da reação do Dr. Ulisses com a repórter, né? Seguido a isso, havia uma forma dele naquela época não acontecia isso que a gente vê todo dia, de centenas de microfones, né, na cara, cercando a pessoa. Mas né? eu queria saber de Mauro Santana, como é que ele avalia este legado de Ulisses Guimarães nesse momento em que a gente tem aí o marco de 15 anos da morte dele? Eu vejo isso numa coisa muito curiosa, na divergência entre os autênticos e moderados. E vejo isso no comportamento do PMDB na ocasião e do PMDB hoje. Eu costumo dizer que o PMDB é um grande exército sem general. O último general foi Ulisses, o último general. E você vê, por exemplo, os autênticos e moderados, divergiam quanto ao método. Hoje, no partido, se diverge quanto aos cargos. Essa é uma diferença fundamental. Quer dizer, o partido deixou de ser o partido que tinha um projeto de nação. Passou a ser o partido que tem um projeto de emprego. É uma diferença fundamental. Nem é um projeto político, nem é um projeto de poder, é um projeto de emprego. Cobiças pessoais, né? Quer dizer, o poder se confunde com emprego. O poder não é emprego. Quer dizer, você tem o poder para a transformação da sociedade, se você é político. Então, é essa a grande tragédia que está vivendo o país hoje. Muita falta, seu ver, Mauro? Muita falta, sobretudo porque não deixou um herdeiro. Tá? Ele não deixou um herdeiro político. E a morte dele, naquelas circunstâncias, e você vê o seguinte, a tragédia do povo brasileiro, porque ele estava acompanhado de Severo, que era um nacionalista. E Ulisses foi fundamentalmente um nacionalista. Como Severo, era só ver com quem andava Ulisses. E ele era um homem que pensava na nação brasileira. Ele tinha um projeto de nação. Isso, ainda que ele tivesse sido adversário, em certo tempo, das ideias das ideias do próprio Getúlio, na juventude dele, ele recuperava um pouco
Nessa ideia de nação, a ideia de Getúlio. Foi o homem que melhor pensou a nação brasileira em todos os tempos. Pouco disso que o Mauro fala, eu senti acompanhando o Dr. Ulisses durante toda a campanha presidencial. E fiz outras campanhas, acompanhei outras campanhas depois. A diferença é que os políticos da atualidade, sem exceção, qualquer que seja o cargo que esteja sendo disputado, ele tem ele cumpre uma agenda rígida, fria e inflexível. Nada muda, nada feita pela assessoria. Feita pelo assessor que o chama de Vossa Excelência, na maioria dos casos. E Ulisses tinha agenda, mas o povo fazia. O munícipe fazia a agenda. E ele mudava, né? Ele alterava. A agenda era feita pela chegada de uma criança, de um velhinho, de uma velhinha, e não se deixava de cumprir nenhum dos itens agendados na pauta. Mas a riqueza de situações que iam acontecendo ao longo do cumprimento do agenda diária era uma coisa belíssima. Porque, na verdade, o líder não é aquele que puxa o povo, não. O líder que vai à frente do caminho que o povo escolheu. O caminho é com ele, né? Essa é que é a grande diferença. É por isso que há esse total desencontro, e essa responsabilidade, a grande responsabilidade disso foi do governo passado, do senhor Fernando Henrique Cardoso, que ele mudou totalmente tudo. Quer dizer, ele foi eleito num projeto de esquerda e transformou o governo, aquela coisa, esqueça o que eu disse, quer dizer, então essa que é a grande tragédia. Nós temos, o problema nosso hoje é recuperar a agenda nacional, é recuperar a nação, e recuperar a ideia de nação. Eram valores muito cultuados por Ulisses Guimarães. Exatamente. Ulisses e o Tancredo. Aquela geração pensava no país. E quando discordava quanto ao método. Quanto ao método, sempre houve discordância. Uns eram mais moderados, outros mais... Mas, na verdade... Não era isso. A fatia não se discutia o objetivo maior. Fundamental. Então você colocava nos cargos os sujeitos que estavam aptos para cumprir aquele projeto. Bom, mas o Fernando tocou rapidamente numa historinha que eu falava no intervalo, que o espectador da TV Câmara está querendo saber o que era. É que uma vez eu fazia o Bom Dia Brasil com o Monforte e naquela época os jornalistas colegas aproveitavam o momento da entrevista que terminava ali para conversar também com aquelas figuras que a gente tinha recebido. E eu me lembro que uma repórter do Globo uma vez estava conversando com o Dr. Ulisses. Terminada a entrevista, faltou lá um detalhe, ele disse, ligue para minha casa que eu lhe passo o detalhe que está faltando. Aí ela disse, tá bom, eu vou ligar, qual é o telefone da sua casa? Ele disse, eu não sei, eu não ligo para mim. Esse é do doutor Ulisses. Não faz falta, né? Porque há uma diferença entre o bom humor e a ironia grosseira, claro. De que alguns políticos se utilizam de vez em quando. O Jorge Moreno, né? Jorge Bastos Moreno. Sabe da Luciana, né? Chegou até a decorar durante a campanha. Fiel escudeiro desse doutor Ulisses, né? E às vezes nas viagens, nos encontros cercados pela imprensa regional, o doutor Ulisses tentava organizar a coisa, o Moreno tentava organizar a coisa e o doutor Ulisses falava para ele, Moreno. Paulo Santana, Fernando Bezerra, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A memória de Ulisses Guimarães. Prazer foi nosso. Nós chegamos ao final desta edição especial do Comitê de Imprensa, a radiografia dos meios de comunicação pelos profissionais que fazem as notícias. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.